Olá, Oi, Liginha, tá boa? tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ajeitar só meu celular aqui para eu aparecer também, né? Também tô ajeitando. Deixa eu ajeitar um pouquinho E, aqui para ficar e melhor, né? aí, Tudo como bem? que você tá? Tô Tudo jóia. bem. Quanto tempo? Muito tempo, né? Muito tempo. Mas foi legal porque a gente teve essa oportunidade de conversar um pouquinho juntas, falar um pouquinho, né, sobre as nossas profissões, depois de mais ou menos o quê? Ou nem vamos contar o tempo, né? Não, Lígia, vamos deixar isso em segredo, né? Porque senão o povo vai fazer contas das nossas idades, melhor Vai. não. Isso. Mas eu queria te agradecer primeiro, tá? Por você ter aceitado o meu convite de participar, de a gente comentar um pouquinho, né, sobre esse janeiro branco, sobre a depressão em idosos, né? Que eu acho que é um tema tão atual e recorrente, né? Tanto que virou uma data Isso. específica, né? Uhum. É, o Janeiro Branco ele veio justamente para a gente estar de olho sempre na questão da saúde mental. É um mês de reflexão, assim como o Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Então, o Janeiro Branco foi criado justamente para a gente ter uma maior atenção, né? Sim, isso aí. Lígia, e o que você acha dessa pandemia? O que tem influenciado, assim, no geral, né, para a população no geral, mas também para os nossos idosos? Olha, a pandemia, né, o que que acontece? A gente acabou ficando mais enclausurado, a gente ficou um tempo sem poder sair, como se diz, nem para ir no supermercado, né, a gente não estava indo. E a pessoa idosa, ela já geralmente ela já está um pouco mais enclausurada, né? Porque às vezes, que é uma das coisas que a gente estava falando, essa questão do ninho vazio, né? Às vezes os filhos já saíram de casa, ou às vezes alguns idosos estão até em situação de como que chama? Nas instituições, né, que já recebe pouquíssimas visitas, e com a pandemia impactou muito na vida de todos, vamos dizer, nós, e principalmente deles, porque imagina, alguns avós ficaram meses, né, ou estão ainda sem poder ver os netos, ver os filhos, Verdade. às vezes eles poderiam ir ali fazer uma visita, né, até no vizinho, e aí eles acabaram não podendo fazer mais isso, né? Então a gente percebeu o quê? A depressão enraizando, a ansiedade aumentando, e aí a gente fica na expectativa: será que nós vamos ter vacina? Será que vai ter vacina para todo mundo? Será que eu vou poder voltar a abraçar, né? Porque uma coisa que muitas pessoas idosas, alguns que eu atendo, relataram essa questão de não poder abraçar os netos, né? De não poder ter esse contato físico, que para eles é tão importante. E na pandemia, ninguém tá podendo, né? A gente não pode nem pegar na mão. Então, É acabou, né, fazendo com que aumentasse ainda o número de depressão, de ansiedade e de outros transtornos também, né? verdade. Lígia, a gente começou e eu nem pedi para você se apresentar, né, para você falar um pouquinho sobre você. Verdade. Então, eu sou psicóloga clínica há 13 anos, sou psicodramatista, né? Minha formação clínica é psicodrama. Eu tenho 9 anos de Unimed Goiânia e 13 anos de consultório particular. Já atendi um tantinho bom aí, né, de pacientes. Tenho alguns cursos na área hospitalar também. Já trabalhei na área do RH, mas o que eu amo mesmo é a clínica, né? E o meu atendimento principal são adolescentes, adultos e pessoas idosas, né? Trabalhar mesmo, como se diz, a sequência natural da vida. Sim. Perfeito. Eu achei interessante que você falou da questão do isolamento dos idosos e eu estava analisando, refletindo ali no meu material.
E eu falei, gente, como é importante, né? Às vezes, porque eu trabalho com idoso, meu público é idoso, e eu atendo muito domiciliar. E nesse período de isolamento, assim, as famílias preferiram cortar, né, a fisioterapia, que às vezes era o momento deles terem as suas atividades, deles poderem conversar, de relacionar com outras pessoas, né? E Uhum. aí eles também já teve esse corte. Além da família já não estar visitando, que às vezes também, quando não é a família que está pagando a fisioterapia, é ele. Mas aí a família acaba influenciando, olha, não, melhor não fazer, né? E aí isso gera muito mais essa questão do isolamento, diminui também a sua autonomia, né? Prejudica também a sua independência. Então eu achei muito peculiar esse tema, porque a gente nem imagina, né, como os nossos idosos ficam. E outra coisa que você falou foi a questão desses pacientes que estão institucionalizados, que mostrou até um caso recentemente no jornal, acho que aqui em Goiás, não sei se você chegou a ver, né? Eles abandonados ali mesmo, e aquela questão horrível, assim. Então, isso mexe muito, né? Eu E eu fico... queria que você. Pode ficar à vontade. Não pode terminar. Não, eu queria que você falasse também dessa questão, né? O que talvez, como que a gente pode ajudar esses idosos, claro que sem interferir na questão da família, né? Que tem essa preocupação, essa questão da pandemia, mas o que a gente pode fazer por eles? Então, infelizmente, alguns idosos eles já estavam, como se diz, né, ali meio que um pouco abandonados mesmo. Não, não é porque às vezes a família não quer cuidar, mas é porque às vezes a família não consegue cuidar. Hoje mesmo eu tive uma experiência de uma paciente que cuida do pai e ela falou assim, Lígia, o quanto é difícil eu cuidar dele, não é nem porque eu não quero cuidar, porque às vezes ele não me deixa cuidar. E hoje a gente falava justamente sobre isso, essa possibilidade de, será que talvez não seria interessante você ter um espaço para ele, um espaço para ele se cuidar, porque às vezes ele estando em casa, ele sofre a questão da violência, né, emocional ali com a família. Então, às vezes, a gente levando para um ambiente assim, pode até estar tendo um cuidado maior. Então, assim, agora que já teve um pouco mais de flexibilização do nosso ir e vir, às vezes a família pelo menos tentar estar junto com esse familiar uma vez por semana, fazendo algo que ele goste lá no ambiente onde, né, da instituição mesmo, às vezes levar alguma coisa, aquela comida preferida, como se diz, algo por escrito, um carinho, cantar uma música, ou às vezes até mesmo só estar ali presente do lado. Quando você fez essa pergunta, me veio uma situação muito interessante, onde tinha uma senhora que ela vivia numa instituição e ela tinha Alzheimer. E todos os dias o marido dela ia lá visitar, né? E aí as pessoas falavam, mas por que você vai visitar, né, sua esposa todos os dias? Ela nem sabe quem você é, ela nem sabe, né, o que você está indo fazer lá. E uma coisa muito interessante, que até gera emoção, quando ele fala, ela não sabe, mas eu sei quem ela é, né? Então eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Talvez a minha pessoa idosa, ela não está sabendo lidar com as emoções, com o que ela sente ali, mas eu conheço o meu idoso, eu conheço porque ele antes não era uma pessoa idosa, né? Hoje ele é. Estar junto, visitar, cuidar, né? Fazer presente, porque lá na nossa infância ele cuidou de nós, entendeu? Eu acho esse tema fantástico, porque assim, tem muitos filhos de pacientes que eles não entendem isso mesmo que você falou, principalmente quando é um paciente que tem demência, Alzheimer, né? Porque assim, e eu trabalho muito, às vezes é até difícil para mim, porque assim, eu já peguei o ritmo, eu sei que aquela pessoa teve uma vida e que agora ela está vivendo outro momento, que a gente tem que trabalhar esse momento novo dela.
mas a família ela não consegue separar. Então, assim, às vezes a família não consegue entender, nossa, mas minha mãe trabalhou a vida inteira e agora minha mãe tá apática, não conversa, não participa. Às vezes porque já iniciou um processo de demência ali, né? Uhum. Ou às vezes porque realmente ela tá apática, ela não tá tão interessada naquele assunto. E aí, quando é um caso de Alzheimer, eu falo para a família, eu falo, olha, até aquele momento, sua mãe trabalhou, viveu, agora vamos aprender a lidar com esse idoso. E Uhum. assim, e o que você falou de trazer as memórias, né? Eu tenho um paciente que ele tem Alzheimer e ele é um Alzheimer jovem, ele tem 56 anos. Mas ele ama Fagner. E aí, quando ele começa a ficar agitado, assim, a família põe a música e aí ele volta e começa até a cantar as músicas. E é o Uhum. que você falou, né, desse marido que vai cantar, que vai conversar com ela. Que às vezes lá no fundinho da memória tem esse resgate, né? E aí, igual eu falei, nesse caso, assim, por exemplo, tem um processo de início de demência, mas a família não está sabendo lidar. Então, como a família pode lidar com esse idoso que está mais apático, que quer ficar mais em silêncio, né? Que não quer, às vezes, participar das rotinas de casa, das atividades, né? Ele não quer nem, às vezes, fazer um café, ou se levantar mesmo de cama, se arrumar. Uhum. Eu vou te dar, eu vou falar para você com alguns exemplos que eu acho que facilita. Eu atendi uma senhora de quase 70 anos cuidando da mãe idosa de 105 anos. E ela falava muito assim, a mãe já estava desenvolvendo uma demência e ela sempre reclamava, alguém chegava e falava, nossa, esse roxo no seu braço, porque é algo muito corriqueiro entre as pessoas idosas, né? Não, Sim. foi a minha filha que fez esse roxo. Você acredita que ela me bateu, né? Então, assim, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a pessoa com a demência, ela não tem a noção daquela situação que está ocorrendo ali, né? E aí ela acaba, né, fantasiando ali o que ela acha que é. Outra coisa que essa senhora me relatou, a mãe sempre queria usar a mesma roupa. Aí ela falava, Lígia, mas eu não posso deixar ela usar essa roupa sempre. Aí eu falava para ela, você vai pegar o quê? À noite, você vai tentar pôr um pijaminha para poder ir lá lavar, né? E aí no outro dia você vai deixar ela usar aquela roupa. E se ela, por exemplo, ela falava assim, ah, porque a minha família lá atrás, por exemplo, a minha mãe, nossa, você viu, minha mãe estava aqui, você não vai discordar dela, você vai falar, nossa, é verdade, né? Ou às vezes acontecia por exemplo, ter uma situação e a família ficar questionando e falar, não, não, não é isso, e não adianta a gente ir contra o que ele está falando, porque o idoso vai ficar estressado, porque ele não está tendo aquela lembrança, eu vou me estressar, a família toda vai estressar e aí vai gerar um problema, né? Então, o que eu vou fazer? Que é a palavra o quê? Acolhimento. Eu vou acolher o meu idoso naquela vivência dele, daquele momento, de entender que ele não está no juízo perfeito, né? De entender que aquilo que ele está falando, às vezes tem as fases da demência. E uma das fases dela é justamente você voltar lá atrás, você começa a ter lembrança da sua mãe, do seu pai, da sua infância, a sua boneca predileta. Teve uma senhorinha agora, recente, mãe de uma amiga, que ela estava desenvolvendo demência e onde ia tinha que andar com a boneca e só saía de casa se fosse com uma boneca. E assim, ela falava que era a filha dela, então se você tira aquela boneca, imagina o estresse, né? Por isso que às vezes a gente fala dessa questão do ninho vazio, porque sai todo mundo, vai todo mundo embora, fica ali só, às vezes, só a mulher ou só o homem, né? Ou fica o casal, e aí vai desenvolvendo, né, algumas questões, porque os filhos nem sempre conseguem dar esse apoio também para os pais, porque eles já, né, vão viver a vida deles, vão A sua construir a vida rotina, né? deles, a rotina, isso. E aí é onde a gente tem que ter esse olhar, porque teve um momento que os nossos pais cuidaram de nós.
e a nossa vez. Lógico que não é uma obrigação, a gente vai cuidar no nosso limite, no que a gente dá conta, mas é extremamente importante a gente ter, sim, um olhar diferente com os nossos idosos. Verdade. A Estela comentou que o pai da minha amiga tem essa doença. Aí ele quer bater nela porque ela estava dormindo com um homem que é marido dela. Ela teve que dormir fora nesse dia porque ele estava muito nervoso. Estela, na nossa família tá acontecendo isso e assim, não é engraçado não, mas a gente ri. Meu avô, ele acredito que ele já deve estar entrando no processo de demência, ele tem 94 anos. E aí, esses dias ele ficou desse jeito, ele inculcou que minha avó ia fugir, que ela ia sumir, que ela ia... E assim, ele ficava nervoso, só que minha avó já tem demência. Então, assim, ele fala para ela, daqui a 5 minutos ela esquece. Mas, assim, os filhos ficavam chateados com aquela história, né? Porque, pai, minha mãe não tá fazendo isso, não é verdade. E é o que você falou, não adianta discutir, né? Não adianta discutir, porque às vezes é um processo de alucinação que ele tá tendo. E discutir é pior, porque gera um estresse em toda a família. E até eu cheguei a comentar isso, que minha mãe um dia chorou. Olá, tudo bem? Aqui. Tô bem. Olá, olá. Também. Oi, que bom sua participação. É Davi, né? Theo. É Theo. Que bom sua participação, Theo. E aí, então, esse dia minha mãe até chorou, porque minha mãe, nossa, meu pai não pode falar assim com a minha mãe. Eu falei, mãe, é uma outra pessoa, né? Essa pessoa agora, vocês vão ter que lidar com ela nesse momento agora, né? Infelizmente é assim. Não adianta vocês ficarem nervosos, que aí, quando eu tô falando, pai, se continuar assim, eu vou tirar minha mãe de perto do senhor, mas não adianta, eles estão assim, né? Mais de 50 anos juntos, 70 anos casados. Vai separar agora por um momento de alucinação, né? E às vezes é até judiação. Isso, às vezes o que a gente faz? A gente separa à noite para não ter um problema maior, né? A gente põe só, às vezes, os momentos de, por exemplo, das refeições juntos, para evitar o embate e o conflito. E essa história que você contou é muito parecida com uma história de um casal que eu conheci. Só que, infelizmente, foi necessário separar eles, né? Para não acontecer algo pior. Teve que fazer a separação. E foi tão interessante porque ela ficou doente e aí ela ficou acamada e teve toda uma situação. E por incrível que pareça, eles perceberam que ela não ia aguentar muito tempo, que ela ia falecer, e levou ele para poder ver ela, né? E quando chegou, eles teve um momento de lucidez, os dois, porque os dois já tinham demência. E assim, foi muito interessante eles lembrarem deles, né? Assim, aí ela chorou, né? E no outro dia ela faleceu. E ele, depois de pouco tempo, ele foi como se fosse uma despedida. Então a família ficou até agradecida do momento, porque os dois conseguiram se despedir, né? Eles se olharam e assim, como se se reconheceram. E aí ela faleceu e ele pouco tempo depois também. Porque às vezes acontece, né, dessa ligação ser tão forte e às vezes a pessoa acabar mesmo tendo esse fim, né, juntos. É muito interessante, né? Eu falo que o emocional, ele comanda muito o nosso corpo, ele comanda muito a nossa vida. Às vezes a gente acaba não dando importância, né? Não olhando para algumas questões emocionais, mas se a gente, né, tivesse uma atenção maior e tivesse esse entendimento do quanto comanda a nossa vida e o nosso corpo, e a gente buscasse ajuda antes de ter, né, um transtorno maior, a gente vivia com mais qualidade e a gente ia ter uma velhice também de qualidade, né? Que é o mais importante, né? Eu sempre falo assim para os meus pacientes, por exemplo, pacientes que têm fibromialgia, a gente sabe que precisa de um acompanhamento, né, com psicólogo. Eu tô com uma paciente agora e assim, tá indo devagarzinho para tentar fazer essa conscientização dela que ela precisa também de terapia.
ela já me relatou que ela tem síndrome do pânico. E ela tá nesse momento em que fica só ela e o marido em casa. E aí, o marido que pediu para fazer a fisioterapia com ela. Aí ele faz junto, acho que até para dar um estímulo. E aí ela sente dores no corpo, e tem dia que ela tá desanimada, aí ela me fala, eu só quero dormir. Mas assim, né, ela sozinha, com o marido, não tem outra atividade. E aí, assim, ainda bem que o marido propôs, né? Porque é um momento, assim, de troca. Aí eu vou dando orientações, falo pra ela, olha, preciso que você faça uma caminhadinha pra você sair de casa um pouquinho. Eles moram num condomínio fechado, então não tem, né, nem perigo de exposição, assim. Lá pra você ver um verde. E aí ela falando, eu falei, eu acho que ela precisa no psicólogo. Aí comentei com ela, né? Falei, você já tentou? Ela, não gosto, porque eu fico falando de mim, e aí eu falo só de mim e a pessoa não fala nada. E eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né, Lígia? Que assim, que é uma troca, é legal. Até falei pra ela, falei assim, olha, mas é bom, porque às vezes o seu marido não vai te entender como psicólogo e nem te ajudar, nem seu filho, né? Então é importante que por mais que ele tá só ouvindo, é um momento de você desabafar também. Eu adoro, eu com a minha psicóloga eu falo, né, pelos cotovelos. Mas Isso. então, assim, nessa situação, né, igual você comentou do ninho vazio, dessa característica dessa paciente nesse caso, né? Por exemplo, ficou só ela e o marido. Sabe o que que acontece muito? Às vezes a gente assume tanto o papel de pai e mãe e a gente esquece o nosso papel de casal. A gente não cultiva tanto, né, esse papel. E aí, quando os filhos vão embora, o que que começa a acontecer? Peraí, quem sou eu? Quem é meu marido? Cadê o nosso relacionamento? Perfeito. E aí a gente resgatar isso não é fácil, né? Porque imagina os filhos, né? Mais ou menos uma média hoje para sair de casa é por volta dos 30, 35, alguns até tardiamente, tá? Né? 40 ou até mais um pouco. Eles estão saindo de casa. E aí esses pais se veem ali na situação de marido e mulher. E agora? A gente não aprendeu, porque às vezes muitos tiveram os filhos, né, de forma... Casou e já teve os filhos, e aí eles só desenvolveram os papéis de pais. E aí, quando os filhos saem de casa, também coincide com uma outra situação que é extremamente importante, a aposentadoria. Eu começo não mais a ir trabalhar, eu não tenho mais aquele contato que eu tinha com os meus colegas de trabalho, e aí, agora é eu e o meu esposo. E como que nós vamos lidar com tudo isso, né? Como é que a gente vai lidar com essa descoberta do relacionamento, né? Quem é o outro, quem sou eu, né? E vira realmente uma mistura ali, né? E assim, eu acho que foi muito interessante ele ter te chamado para fazer as fisioterapias, porque uma das coisas importantes é a gente começar a se reconstruir, achar aquilo que a gente gosta, retomar coisas, né, passadas que a gente fazia e a gente deixou de fazer, porque com os filhos tem coisas que são mais difíceis, né? E aí agora que eles estão ali, vamos retomar essas questões, né? Vamos retomar os nossos gostos e nos redescobrir, né? Redescobrir mesmo enquanto casal, que é extremamente importante. Até para não acontecer, que é uma coisa muito interessante que a gente quase não via antes, que hoje está tendo muita separação depois de 30, 40 anos de casado. E é justamente por conta desse marco. A gente não desenvolveu alguns papéis, né? E aí eu me perco nisso, e aí eu não consigo olhar mais para, né, minha parceira, para o meu parceiro da mesma forma que antes. E às vezes é onde acontece, cada um vai viver para um lado, às vezes um vai para a casa de um filho, ou vai para uma instituição, né? E aí o relacionamento, né, se finda mesmo. E é interessante que a gente pode até relacionar isso com o início da pandemia, né? Com o número de divórcios. Isso. Foi lá em cima, porque as pessoas não sabiam, né, conviver. Elas passavam o dia trabalhando e aí, de repente, estavam dentro de casa com o filho gritando com a mulher, né, em casa, marido em casa, e aí? Né? Quem é, igual que você falou, quem é você, quem sou eu?
Quem somos nós que, né? E sabe uma coisa assim que eu vou comentar que é interessante com essa sua fala? Até mesmo os cachorrinhos sofreram, né? Porque quantos cachorros foram abandonados, né? Assim, fugindo um pouquinho do nosso, do nosso tema, Aham. mas assim, a pandemia ela trouxe pra gente situações que antes a gente nem imaginava às vezes acontecer, né? E até essa questão da gente ficar mais em casa, a gente ter que acordar e dormir com alguém, porque a gente não podia ir na porta, vamos dizer assim. E aí, de repente, você começa a ter essa estranheza. Você estranha seu filho, porque o meu filho, eu lembro quantas brincadeiras que o pessoal estava fazendo, no sentido de falar assim, é, quando todo mundo ficou muito junto, e aí o pessoal começa a postar aqueles memes, né? Aí diz assim, meu filho come demais, eu mal fiz um almoço, eu já tenho que fazer o lanche depois do jantar. Pelo amor de Deus, volta para a escola. Graças a Deus que tem professor, né? Teve muito isso, né? Então, assim, é a prova de que, imagina, se a gente trata os nossos filhos, às vezes, assim, imagina lá na parte de velhice mesmo, né? Do idoso, que ele já está com uma demência, que ele já está com um problema, que já está numa situação, às vezes, mais difícil, ou às vezes até acamado, que provavelmente você deve ter costume com muitos pacientes assim, né? Quando você observa, né, ali, e uma coisa importante, a gente esquece que ele nem sempre foi uma pessoa idosa, né? Nem sempre ele foi. Perfeito, Lígia. E, e aí, então, assim, nossa, foi perfeito, eu tô adorando. Duas coisas que eu fiquei refletindo agora. Que a gente já precisa, né, fazer esse trabalho de terapia mesmo, né, desde jovem, para a gente Isso. se reconhecer. Eu lembro que teve uma época, há uns 4 anos atrás, que eu entrei em crise, eu fui ver um vídeo, porque aí nessa época eu estava ficando só em casa, eu não estava trabalhando. E eu vi um vídeo e a pessoa falava assim, quem é você? Aí eu sou mãe, sou dona de casa, sou esposa. Aí eu pensando e ela já falando, não, eu não quero saber se você é dona de casa, se você é esposa. E eu, meu Deus, aí eu fiquei, quem sou eu? Né? E aí eu entrei em crise mesmo, eu falei, meu Deus, quem sou eu? E eu ficava assim, né? E aí agora eu já comecei a definir. Então é importante que a gente já comece a definir isso e a trabalhar os papéis, que eu acho que assim, não é culpa dos pais, mas eu acho que assim, tem muitos pais que trabalham, que você falou dos filhos ficar muito tempo em casa. Tem muitos pais que querem, né? Quanto mais os filhos ficarem em casa, mais assim, né? Isso. Eles estão fazendo de tudo. Não, eu vou alugar um apartamento. Não, não, você não vai dar conta, você tá apertado, não sei o quê. Não, eu vou morar em outra cidade. Não, não sei o quê. Então, assim, né? Fazendo situações para o filho ficar. Mas chega uma hora que o filho tem que ir. E aí o filho já pega aquela responsabilidade de agora eu tenho que ir, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar, não dá tempo de voltar lá, ou eu vou voltar lá, minha mãe, meu pai vai falar alguma coisa, e aí a gente começa a afastar, né? Mamãe. Então não é necessariamente na velhice que tem que fazer o resgate, é mais ou menos aqui no meio, né? Na verdade, o que a gente sempre fala? A infância, ela só existe a infância durante 10 anos. A infância, às vezes é chocante a gente, porque a gente não tem essa reflexão dessa maneira. A criança, ela só vai ser criança 10 anos. A partir dos 10 anos, ela vai entrar na adolescência, ela vai caminhando para uma vida adulta para entrar numa velhice. Da infância para a adolescência, tem os fatos marcantes que delimita isso. Já da vida adulta para lá, para a velhice, não tem delimitação. Eu não sei quando eu sou velho e quando eu não sou. Eu não sei quando eu entrei na vida, né, na velhice e não sei quando acabou ali a vida adulta. É tudo muito misturado, né?
E essa questão que você falou dos filhos não saírem, às vezes os pais forçarem, não, fica, eu vou te ajudar nisso, você não vai conseguir pagar o aluguel. Até os filhos fazerem essa escolha de sair é um mérito dos pais. Porque se o filho se fortaleceu e o filho consegue olhar para ele mesmo e falar, poxa, eu dou conta de viver sozinho, eu dou conta de construir agora a minha vida sozinho, é porque os meus pais fizeram uma base. Então, é onde eu tenho que até me alegrar, porque eu fiz um bom trabalho. Eu trabalhei a minha criança, eu trabalhei meu adolescente, e eu construí um adulto para ele caminhar sozinho. Já viu aquele ditado que os filhos, a gente tem que criar asas para ele. Eu não vou podar asa, eu não vou cortar as asas dos meus filhos. Eu vou dar os meios para ele voar. Se ele voltar, é porque eu fiz um bom trabalho. Né? Então, assim, eu não posso cortar as asas dos meus filhos, eu tenho que só orientar esse voo aí, e se ele conseguiu ir, é justamente porque eu fiz um bom trabalho, porque eu fui um bom pai e eu fui uma boa mãe, né? Então, assim, eu tenho até que olhar para mim e falar assim, me parabenizar, nossa, olha, tudo que eu fiz, isso é um mérito meu, olha o caminho que foi percorrido, né? Isso é muito importante, porque ajuda até mesmo a gente viver melhor lá na frente. Porque às vezes a gente não entende o curso natural da vida. A gente sabe que vai envelhecer, né? A gente sabe que vai ter um caminho, mas a gente não quer. Até quando a gente conversou, que você me convidou para fazer a live com você, foi tão interessante que eu cheguei no meu trabalho e uma colega de trabalho falou assim: gente, vocês não acreditam o vídeo que eu ouvi, que eu assisti ontem, que falava justamente dessa questão de ser do envelhecer, né? O Fábio Porchat, ele fez um vídeo falando da mãe, né? É um vídeo que chama, acho que é Responsabilidade, se eu não estiver enganada. E aí, nesse vídeo, a mãe, ele cuida da mãe já idosa 57 anos. E aí ele trata ela, assim, com muito carinho, mas, assim, com muito cuidado, como se ela já tivesse naquele fim mesmo de uma senhora de mais de 100 anos, que já não dá conta de fazer Aham. nada, e ela é muito antenada na sociedade, assiste muita televisão e mexe no celular, né? E aí uma escritora, agora eu não me lembro o nome dela, ela fez, né, um chamado para ele que ele estava sendo tipo preconceituoso, porque hoje a velhice ela mudou, né? Antes, né, os nossos bisavós, eles morreram muito cedo. E hoje a gente está tendo uma qualidade de vida que possibilita a gente viver muitos anos. Hoje a expectativa de vida dos nossos bisavós é 35 anos a mais que eles, né? Então, assim, hoje, não sei se você tem percebido, as mulheres e os homens estão assumindo os cabelos brancos, o que antes não fazia, né? Você começava a pintar o cabelo e não queria mostrar que você tinha cabelo branco. Então, assim, tá mudando muito esse olhar, né, para o envelhecimento. Hoje, a gente vê, né, tem academias especialistas em pessoas idosas, né? Na verdade, eles falam melhor idade, né? Inclusive, tem academia Isso. com esse nome, né? Então, é Aham. muito, muito importante a gente olhar para os nossos idosos de maneira diferente. Você comentando, né, dos seus avós, eu vou relatar eu tenho uma avó de 87 anos, extremamente lúcida, sem problema de saúde, adora beber uma cerveja, adora dançar. Então, assim, e a gente tenta, né, ter o cuidado com ela para manter essa sanidade, né? E ela ter uma qualidade de vida, né? De envelhecimento. E isso é muito importante, né? A gente está sempre com esse olhar mesmo para o idoso, porque hoje mudou muito. O idoso não é aquele mais, nossa, cheio de problemas de saúde, está acamado. Hoje não é assim, né? Hoje a gente vê, essa escritora, ela falou muito, gente, a jovem guarda está idosa, que é o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, o Erasmo, eles estão fazendo 80 anos. A Fernanda Montenegro tem 90 anos e continua trabalhando, né? Então, assim, a tendência
é cada vez mais ter pessoas idosas, né? Isso, e é por isso que eu sou apaixonada, né? Vi um gráfico outro dia mostrando, né, o que você falou sobre as mortes, como que eram, né? Que devido à guerra, devido às gripes, né? Gripe espanhola, então a Uhum. estimativa de vida ali era 35 anos. E aí tem aquela música do Sérgio Reis, né? Que aí o dia que eu ouvi eu ri demais. Que aí fala assim, panela velha que faz comida boa. Aí ele Isso. fala assim, ela já tem mais de 30 anos. E Aham. falando que ela já era coroa. Então, assim, né? Pensa, eu falei, oi, eu já sou coroa, como assim? E o que Uhum. você fala é isso, que assim, eles estão se cuidando mais. Mas aí eu trabalhei na melhor idade. E foi incrível para mim, porque eu trabalhava com idosos frágeis. E quando eu entrei lá, que são idosos ativos, até minha mente abriu. Eu falei, gente, o que que muda? O que que separa esse idoso? Porque assim, eu conheço muito idoso que poderia estar ativo, vivendo aquela academia, vivendo aquela realidade, aquela rotina de estar viajando, mas eles preferiram ficar talvez isolados, talvez cuidando da família, cuidando dos netos. E aí a percepção que eu tenho é de que eles são mais idosos mesmo, né? E os outros lá, por exemplo, da melhor idade, eles são extremamente alegres, extremamente ativos, assim. Eu tenho uma história, mas acho que eu nem posso contar, assim, de uma senhorinha de 80 anos, que um dia eu fui lá, ela me contando coisas íntimas, de relacionamento íntimo com 80 anos. Uhum. E eu falo, meu Deus, Eu jura? Como tive uma assim, né? também. Porque Nossa! hoje o perfil ele tem mudado muito de paciente, né? Antes vinha mais aquele paciente que estava realmente com algum transtorno. Hoje não. Hoje chega o paciente que quer qualidade de vida. E os médicos estão mandando, né, as pessoas idosas. E eu também tive uma paciente assim, ela e o marido eram bem idosos mesmo, ela tinha 76, ele já tinha 80, e assim, a vida íntima deles era extremamente ativa, né? E cada vez mais ela falava o quanto isso fazia bem, né? Então, isso é muito importante, né? A gente resgatar tudo, né? Resgatar as intimidades. E outra coisa importante que essa escritora falou, eu ouvi, né? Eu ouvi até umas 3 vezes, porque é muito interessante, depois eu vou te enviar, ela comentando que hoje os idosos estão no Tinder, né? Eles estão lá, eles estão se cadastrando, né, para encontrar, né, os parceiros. Então, assim, o perfil ele mudou bastante, né? Hoje não é igual, né? Como você disse, o idoso não é 35 anos, né? Apesar da gente não saber marcar, mas assim, é dito que mulher acima dos 60 e homem acima dos 65, alguma coisa assim, né? Não sei te precisar como é que a OMS marca, não me lembro agora, né? Mas é mais ou menos Agora por já aí. aumentou, é Já acima de aumentou. 70. É. Uhum. Né? Então, assim, e é engraçado que essa escritora, ela falou uma questão, ela falou assim, sabe quando eu percebi que eu tinha envelhecido? Eu estava no supermercado, e aí eu olhei um rapaz, um rapaz não, um senhor grisalho, e eu olhava para ele e falava, nossa, mas eu conheço ele, de onde eu conheço? Quando ela aproximou, ela lembrou que era um colega do ensino fundamental, lá no Oh, inicinho. E aí ela tomou a consciência de que ela estava envelhecendo, porque às vezes a gente não tem essa consciência do envelhecer, né? E é uma ordem natural das coisas. A gente vai envelhecer, né? E que bom que isso acontece. Até eu brinco assim, se não quer envelhecer, vai ter que morrer. É a única saída, né? Então, assim, isso é bom, né? O envelhecer, ele faz parte da vida. E é importante a gente envelhecer com qualidade, né? Com saúde, com bem-estar. É onde a gente busca fisioterapeutas, a psicóloga,
né? As outras terapias, que são extremamente importantes, né? Então, a gente tem que buscar tudo isso para ter uma qualidade de envelhecer, né? Perfeito, Lígia. A gente já está encaminhando para o fim. Já foram 40 minutos, passou rapidão. Foi. Eu queria primeiro super de novo te agradecer, adorei, eu amei mesmo esse tema. Eu acho que é super importante a gente como profissional, a gente está sempre, né, buscando entender isso, mas acho que ficou muito claro para as pessoas que assistiram, né? Eu vou disponibilizar no IGTV também, depois eu te mando. Uhum. Mas eu queria que agora, assim, você deixasse, assim, esse alerta ou essa dica, né, de quem está percebendo que tem um familiar idoso entrando em depressão ou a própria pessoa, de fazer esse resgate, né, que assim, óbvio, a indicação de terapia, mas dicas rápidas, assim, que a pessoa pode primeiro observar nela e o que ela pode fazer para mudar. Primeiro eu vou te agradecer o convite, né? A gente demorou a conseguir fazer, que já tinha um tempinho que a gente estava se organizando, mas que bom que deu tudo certo. Deu Então, no assim, momento certo. no momento certo. Então, assim, o que é o mais importante? Você observar a mudança de comportamento no seu idoso. Aquilo que ele tinha costume de fazer, ele começa a não querer fazer mais, né? Ele começa a ficar mais quieto, mais no canto, não quer envolver com a família. Às vezes a família, né? Ah, vamos, olha, vai ter uma comemoração, vai ter alguma coisa familiar. Ele começa a não querer ir, ele começa a se trancar também um pouco mais no quarto e observar o que a gente falou da questão da demência. Tá esquecendo muito as coisas, tá falando coisas desconexas. Então a gente tem que ter essa observação para buscar ajuda na hora certa, porque hoje já tem a reabilitação cognitiva que auxilia bastante o idoso vamos dizer, a retardar todo esse processo, né? Então, olhe, como se diz, não deixe só seu idoso sentadinho ali, sem falar nada. Chama ele, observa, fica atento e busca as ajudas, busca as terapias. Hoje os planos de saúde oferecem o psicólogo, o fisioterapeuta, tem os fisioterapeutas particulares que vão em casa, né? Então, hoje a palavra é: não deixa, né, o seu idoso quieto sozinho de lado. Tá bom? Isso mesmo. É isso mesmo, vamos pôr eles para movimentarem, né? Esse de Isso. observar os sinais é muito importante, porque às vezes a família, ele é que tá quietinho mesmo, e vai deixando, e aí vai, né, só aprofundando, e às vezes fica até difícil, né? Isso. Sair dessa situação. E compensa levar um idoso, às vezes, no início de demência para terapia? A gente faz as avaliações, verifica o estado e aí às vezes encaminha para reabilitação cognitiva, né? Ah, Porque é tá. melhor, né? Ele na reabilitação com as avaliações neuropsicológicas, né, que se faz, a gente consegue entender como que está o funcionamento cerebral e aí com isso a gente começa a estimular, porque você provavelmente sabe melhor do que o cérebro tem uma plasticidade muito grande e às vezes ele assume funções de outras áreas e aí a gente melhora, né, a qualidade de vida, né, e o bem-estar desse paciente. Perfeito, Lígia. De novo, eu queria agradecer todo mundo que assistiu até o final, os comentários, a Estela que participou bastante, né? Então, todo mundo que comentou, que participou, que entrou. Tem um comentário aqui da Estela que eu não li. Devemos aprender que os idosos gostam de ser útil, devemos fazer na medida do possível que eles sentem assim, pois acabamos não deixando eles fazerem nada para cuidar e machucar. Isso acontece muito, Estela. Eu vejo famílias que começam a retirar isso do idoso. Quando eu entro nesses atendimentos, eu já mudo tudo. Eu não quero chegar ele aqui deitado, não. Eu quero você põe ele para fazer a rotina, põe para secar a vasilha, põe para Isso. ajudar a cortar uma coisinha. Ah, mas vai cortar a mão? Não, mas é uma coisinha ali, ou rasgar uma alface.
É importante. Aí eu falo, deixa ele tirar a roupa do varal e dobrar de qualquer jeito, porque mesmo que ele não dobra, ele tá assim tentando. Eu tenho uma idosa que quando eu tô fazendo estímulo, ela começa a ficar agitada, aí eu dou um pedaço de paninho pra ela, ela sempre fica com uma toalhinha, ela fica lá horas e horas tentando encaixar as pontas da toalha, tentando dobrar, mas ela tá fazendo um esforço que também é uma estimulação cognitiva que ela tá fazendo ali, né? Isso. E trabalho emocional também, né? Porque ela vai ter que ter o foco, ela vai ter que ter atenção ali, ela vai ter que ver como que está funcionando aquilo que ela quer realizar, né? Então é onde eu vou estar trabalhando o emocional também. A utilidade, todos nós queremos ser úteis, né? E tem outro comentário da Estela aqui. Eu sou essa mãe, quero minha filha sempre perto de mim. Sofro com isso porque sei que ela vai construir a vida dela. Mas nem imagino isso, Estela. Não sofre, não. Como diz a Lígia, faz parte do processo, Faz né? parte do processo e deixa ela voar. Ela precisa, ela quer alçar voos aí maravilhosos, né? A mãe dela sabe, que eu conheço, né? Então a mãe dela sabe o quanto ela tá buscando os sonhos dela. E a gente, como os pais, a gente não pode impedir os nossos filhos de voar, não, né? Deixa aí que a coisa vai dar certo. Vai sim, Estela. Boa sorte para você. Lígia, de novo, muito, muito obrigada, Eu que viu? Foi agradeço. maravilhoso. Adorei. Foi muito esclarecedor para mim também trabalhar, poder observar isso nos meus pacientes, indicar isso para os meus pacientes, orientar melhor. E tenho certeza que foi ótimo para todo mundo. Eu que E aí eu vou encerrar agradeço. aqui, Só um agradecimento. claro. Precisando, né? Pode me contactar que a gente vai trocando as informações para tanto eu ajudar os meus pacientes e você ajudar os seus. Obrigada, boa Sim, teve noite. até alguém que comentou aqui que está ansiosa para a próxima live. A Estela, a Estela já quer outra. Vamos fazer. Vamos fazer Lígia, de sim. novo, brigadão, viu? Obrigada, boa Gente, obrigada a noite. vocês até aqui. Boa noite. Fiquem com Deus. Com Deus também. Tchau, tchau. Tchau.